Essa videoaula, ela faz referência à resolução de 4 exercícios envolvendo pH, pOH e constante de equilíbrio de ácidos fracos. Vamos lá! No primeiro exercício, nós precisamos calcular o pH e o pOH de uma solução aquosa que apresenta uma concentração mol por litro de íons hidroxilas igual a 1 vezes 10 elevado a menos 10. Bom, vamos lá então. A concentração de íons hidroxilas é 1 vezes 10 elevado a menos 10 mol por litro. pOH é menos log da concentração de íons hidroxilas. Então, pOH é menos log da concentração de 1 vezes 10 elevado a menos 10. Mas log de A vezes log de B é igual a log de A mais log de B. Então, pOH é menos log de 1 mais o log de 10 elevado a menos 10. Log de 1 é 0, então pOH é igual a menos log de 10 elevado a menos 10, derrubo o expoente, pOH é 10. pH mais pOH é igual a 14, então é só fazer a diferença. pH é igual a 4. Deste modo, então, a resposta desse exercício é B. No segundo exercício, nós temos que a chuva normal apresenta um pH por volta de 5,6 e um técnico analisou a amostra de 2 chuvas ácidas. A amostra A apresentou pH 3,6 e a amostra B apresentou pH 2,6. No item A, eu quero saber qual das amostras é mais ácida. A mais ácida vai ser aquela que apresentar o menor pH. Então, aqui a amostra B apresenta o menor pH, portanto, a amostra B é mais ácida do que a amostra A, porque possui um pH menor. No item B, eu quero saber quantas vezes a concentração de íons H+ da amostra A é maior do que da chuva normal. Bom, eu sei que pH é menos log da concentração de íons H+. Então, se eu jogar o sinal negativo para o pH, eu fico que 10 elevado a menos o pH é igual à concentração de íons H+. Com isso, então, eu posso fazer a substituição. A concentração dos íons H+ da amostra A é 10 elevado a menos 3,6. A concentração de íons H+ da chuva normal é 10 elevado a menos 5,6. Se eu dividir a amostra, a concentração de íons H+ da amostra A pela concentração de íons H+ da chuva normal, eu fico com 10 elevado a menos 3,6 dividido por 10 elevado a menos 5,6. Se eu passar o 5,6 multiplicando, ele troca de sinal. Então, eu fico com 10 elevado a menos 3,6 vezes 10 elevado a mais 5,6. Isso resulta em 10 elevado ao quadrado. Portanto, a concentração de íons H+ da amostra A é 100 vezes maior que a concentração molar de íons H+ da chuva normal. No terceiro exercício, eu quero determinar o pH de uma solução de concentração 0,001 mol por litro de hidróxido de potássio de KOH. Bom, vamos lá então. Andando 3 casas, a concentração de íons hidroxilas da solução é 1 vezes 10 elevado a menos 3, que eu posso simplificar escrevendo simplesmente 10 elevado a menos 3. KW, nós vamos trabalhar com KW a 25 graus Celsius, é igual a 10 elevado a menos 14. O produto iônico KW é igual à concentração molar dos íons H+, vezes a concentração molar dos íons hidroxilas, e isso é igual a 10 elevado a menos 14. Substituindo
a concentração de íons hidroxilas 10 elevado a menos 3, eu posso calcular então a concentração de íons H+, que é igual a 10 elevado a menos 11. Por quê? 10 elevado a menos 11 vezes 10 elevado a menos 3, eu conservo a base e somo os expoentes, resultando em 10 elevado a menos 14. A partir disso, eu posso aplicar a definição de pH, que é menos log da concentração de íons H+, log na base 10. pH é menos log de 10 elevado a menos 11. Derrubo o expoente, menos com menos fica mais, o pH é igual a 11. Outra maneira de se resolver esse exercício é concentração de íons hidroxilas da solução é 10 elevado a menos 3. Eu posso usar o conceito, a definição de pOH, que é menos log da concentração de íons hidroxilas. Faço a substituição, íons hidroxilas 10 elevado a menos 3, derrubo o expoente, menos com menos, pOH é 3. Pela somatória de pH mais pOH é igual a 14, eu posso então determinar pH pela diferença, que o pH é 11. No quarto exercício, eu quero determinar a concentração hidrogeniônica, isto é, de íons H+, e o pH de uma solução aquosa de ácido acético, aqui representado por H-acetato, de concentração 0,045 mol por litro, sabendo que a constante de ionização do ácido é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Dado, log de 9 é 0,95. Bom, vamos lá então. A concentração do ácido acético não ionizado é 4,5 vezes 10 elevado a menos 2. Andei então duas casas. A constante do ácido é 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Isso indica que o ácido é um ácido fraco. O ácido em solução aquosa forma os íons H+, o ácido acético forma os ânions acetato. Escrevendo a constante de ionização para esse ácido, o Ka, é a concentração molar dos íons H+, vezes a concentração molar dos íons acetato, dividido pela concentração molar do ácido acético não ionizado, tudo elevado a 1, porque eu tenho 1 mol de ácido acético, formando 1 mol de íons H+, e 1 mol de íons acetato. Essa constante, então, é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Substituindo o valor da concentração molar do ácido acético, nós temos que a concentração molar de íons H+, vezes a concentração molar de ânions acetato, dividido por 4,5 vezes 10 elevado a menos 2, é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5. Passando 4,5 multiplicando, nós temos então que a concentração molar dos íons H+, vezes a concentração molar dos ânions acetato é igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 4,5 vezes 10 elevado a menos 2. Resolvendo essa multiplicação, eu tenho que a concentração molar dos íons H+, vezes a concentração molar dos ânions acetato é igual a 8,1 vezes 10 elevado a menos 7. Sabemos então que o ácido em solução aquosa forma os íons H+, e os ânions acetato. Vamos montar a tabelinha de ionização para o ácido. No início eu tinha 0,045 do ácido acético, tinha 0 de íons H+, 0 de ânions acetato, reagiu, formou X, né? E no equilíbrio eu tenho 0,045 do ácido não ionizado, porque é um ácido fraco, então eu não considero X para ele aqui. Para o cátion e o ânion, eu não tinha nada, formou X, sobrou X de íons H+, no equilíbrio, e sobrou também X de ânions acetato no equilíbrio. Bom, da fórmula anterior, eu sei que a concentração de íons H+ vezes a concentração
de ânions acetato é 8,1 vezes 10 elevado a menos 7. Mas a concentração molar de H+, é igual à concentração molar de ânions acetato. E cada uma vale x, então x vezes x eu tenho x ao quadrado é igual a 8,1 vezes 10 elevado a menos 7. Andando uma casa, eu tenho 81 vezes 10 elevado a menos 8. Então, x é igual a 9 vezes 10 elevado a menos 4. Tirei a raiz quadrada, ok? Nisso, eu tenho calculado a concentração de íons H+, que é 9 vezes 10 elevado a menos 4, aplicando a definição de pH, que é menos log da concentração de íons H+. Nesse caso, então, pH é menos log de 9 vezes 10 elevado a menos 4. O log da multiplicação, ele pode ser resolvido pelo log das somatórias. Então, eu aplico a distributiva, pH é menos log de 9, mais log de 10 elevado a menos 4, tudo isso entre parênteses. Então, 10 elevado a menos 4, eu posso derrubar o expoente, com o menos fica mais 4, menos o log de 9. Log de 9 eu recebi como dado, é 0,95. Resolvendo essa diferença, eu tenho que o pH é igual a 3,05. Com isso, nós terminamos a resolução de 4 exercícios envolvendo produto iônico da água, pH, pOH, constante de ionização de ácidos fracos. Agradeço a participação de todos. Até mais!